Muitos aspectos podem envolver a condição de uma patologia, de um transtorno, de um comportamento de forma geral. Os nossos ambientes, as nossas sociedades, as nossas culturas e o quanto isso, potencializado então justamente por algo que acontece nessa pessoa, pode fazer com que aquilo ganhe ainda mais proporção, força, agressividade ou uma atuação, seja lá em que direção for, mais potente. Então, nesse sentido, a gente está aqui pensando, e hoje a nossa reflexão é: por que a característica então masculina, o ser homem na nossa sociedade atual, potencializa que homens narcisistas possam ser piores, mais agressivos, mais difíceis, mais tensos do que mulheres narcisistas? A gente vai entender os aspectos psíquicos que envolvem essa fala, que envolvem essa comparação e compreendermos ainda mais o sistema de funcionamento desse transtorno nos nossos dias atuais. E para isso nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, a autoridade masculina, vamos entender como que isso funciona. Depois, o domínio masculino, um passinho adiante nessa profundidade para a gente também entender. E por último, os papéis sociais estabelecidos. Vamos entender como tudo isso funciona com esses detalhes e tudo vai fazer bastante sentido na nossa reflexão. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É imenso prazer te ter por aqui. Rapidamente, só quero te pedir a gentileza para se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque essa é a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem um link das minhas redes sociais e também onde você pode conhecer os meus livros. Então vamos lá. Entendendo essa comparação entre homens e mulheres narcisistas, nós incluímos o nosso primeiro tópico para a gente começar a desenhar como é esse funcionamento. E está aqui, a autoridade masculina. Então vamos lá. Vamos esquecer por um instante que estamos falando de um transtorno narcisista, de aspectos, características narcísicas. Estamos pensando numa condição masculina dentro do nosso mundo, dentro das atuações culturais, sociais do nosso dia a dia. Claro que nós sabemos que o machismo é intrínseco, que o machismo é algo que existe, é algo que atua e é algo que sim, em relação a uma mulher, e aí no sentido mais de um para o outro, as mulheres acabam sendo e foram por muito tempo oprimidas por esse lugar. Isso está culturalmente envolvido, porque estão nos cargos, nos trabalhos, nas atividades sociais, na forma com que o Estado, as pessoas lidam com o homem, diferente da forma que lidam com mulheres, e todas essas disparidades que a gente vai percebendo como isso acontece. Colocando o aspecto narcisista, então, nós dizemos o quê? O aspecto narcisista potencializa o quê? O eu, narcisista, o meu eu amplificado. E se o meu eu carrega características determinadas, como, então vamos resumir, um machismo, um lugar masculino, com certeza isso também acaba ganhando uma proporção. Que então, de frente, por exemplo, a uma mulher que não é narcisista, então assim, um narcisista com uma mulher que ali não tem esse transtorno, gerindo essa relação, ela recebe não só então já uma carga masculina que tem esse tom machista, como quem sabe, potencializado muitas vezes pelo aspecto narcísico que ali está. Então o que eu estou querendo dizer é que acaba que o narcisismo vira um turbo, de certa forma, desse lugar que a gente está falando, dessa autoridade masculina, que se sobrepõe, que se coloca. Então é como se as características do machismo fossem já características narcísicas, só que meio culturais e para os homens. E que então dentro de um homem de fato narcisista, isso se multiplica muitas vezes. Isso se potencializa muito mais, criando uma autoridade ainda mais enrijecida, ainda mais dura, ainda mais opressora. E esse é um primeiro aspecto que a gente tem que perceber, que a autoridade, que é uma ideia pré-existente dentro desse ser humano, dentro dessa percepção, que ele previamente autoriza a poder fazer isso ou aquilo, ela existe, permeia o masculino, que é uma coisa que não há nesse sentido nas mulheres. E aí, quando então esse masculino atua contra uma mulher, essa disparidade ganha enormidades ainda maiores. Entendemos essa autoridade? Vamos para o próximo ponto, que a gente vai entender ainda um pouquinho mais. Para amplificar e aprofundar esse ponto, a gente chega aqui, o domínio masculino. Quando a gente estava falando de autoridade, a gente estava dizendo agora, é como se sentir no direito de, na possibilidade de. E aí, ao fazer uso dessa possibilidade, desse direito, aqui dentro, claro, o domínio acontece, porque sua atuação acaba sendo ainda mais bruta, ainda mais incisiva, ainda mais, de fato, dominadora, porque usa de uma potência
masculina, machista, patriarcal, potencializado pelo ego que intensifica tudo isso, a construir então um domínio mais generalizado e mais avassalador da coisa. Então, quando nós estamos entendendo que o narcisista já domina por uma certa natureza, mais uma vez, isso potencializa ainda mais também o homem que já tende a ser dominante em algumas coisas. Junta as duas coisas, então dobramos essa potência, dobramos essa opressão, e isso se torna ainda mais perigoso, né? Lembrando sempre que o outro lado também está na mesma proporção fragilizado, porque estamos falando de um machismo, temos mulheres mais feridas, mais inferiorizadas. Estamos falando de narcisistas, temos seres humanos mais feridos, mais inferiorizados. Então, somando essas partes, 2 vezes mais ferido, 2 vezes mais opressor, e as coisas vão se dando por esse sentido. Entender isso é também poder administrar relações, administrar saídas, entender suas escapatórias e até sua forma estratégica de se livrar disso, também pelo viés sociocultural e não só pelo viés patológico. Isso amplifica nosso entendimento, nossa sensação e também a possibilidade da gente não se colocar em papéis que nos inferiorizam ou até que nos colocam em risco, né? Que é o que a gente vai falar nesse próximo ponto. E nesse terceiro, então, é o seguinte, os papéis sociais estabelecidos. Tudo isso que a gente está conversando cabe nesse tópico também, porque estamos falando de papéis estabelecidos, lugares já pré-existentes, pré-determinados na sociedade que acabam gerando esses efeitos. Mas aqui a gente tem que fazer uma observação adicional, que nesse lugar de papéis sociais estabelecidos corre o risco desta mulher, no caso de ter uma mulher envolvida nessa situação, uma mulher não com transtorno, né, uma mulher que vive com alguém com transtorno, ela ocupar também o papel que teoricamente, mas na prática a gente sabe que também a sociedade impõe, que é o lugar sim da inferioridade que a gente estava falando, de uma certa passividade, de uma certa despotência e até uma falta de apoio social, cultural do Estado para que esse sujeito, essa mulher, possa se colocar em camadas de mais potência, em atitudes mais fortes e tudo mais. O nosso debate atual social tem amplificado isso, tem tentado equilibrar melhor isso, ainda muito distante do ideal. Mas fato é, aqui também corremos o risco, pelos papéis sociais, dessa mulher também estar naturalmente, né, se colocando pelo outro e por si mesmo num lugar que fica subalterno a esse masculino duplamente potente pelo seu narcisismo, né? Então veja o quanto que isso pode ser perigoso e pode potencializar as dores, as dificuldades e até o desafio de sair dali por conta de aspectos que são para além do transtorno, são também na nossa ordem social cultural, né? E veja, o contrário, que seria uma mulher narcisista com um homem sem o transtorno, também tem as suas disparidades e também é difícil. Mas sempre lembrando que aquela pessoa que é envolvida por um narcisista, de certa forma, ela também tem alguma fragilidade acontecendo, né? Então também seria o lugar de um homem mais fragilizado e que também cairia em redes ali de um funcionamento narcísico de uma mulher também dificultado. Então seria um homem fragilizado que não usaria talvez até dessas disparidades sociais para se contrapor. Talvez ele imediatamente também já ficasse mais inferiorizado. Mas o que a gente sabe mesmo de contraste é que sim, mulheres sempre num lugar menor, infelizmente, na sociedade, lutando para que isso diminua até que se equilibre, mas sim estão pré-existentes nesses lugares e então com um homem machista e narcisista, e essas diferenças ficam ainda mais grandiosas, feridas e perigosas. Bom, gente, aqui a nossa reflexão não tem o sentido de simplesmente querer comparar homens e mulheres, obviamente que não, mas sim para trazer o alerta de que esses preconceitos, essas disparidades, né, sociais, elas também potencializam a possibilidade de alguém se ferir e a possibilidade de alguém agredir. Intensifica também esses lugares. Então, um homem com transtorno, uma mulher com transtorno, um homem vitimado, uma mulher vitimada, não perde as características sociais que também as envolvem, né? Então é um transtorno que se associa também àquela cultura. Claro que se é um transtorno mais no nível dos psicopatas, até falei errado, mas nos níveis dos psicóticos,
ou seja, mais distante da realidade, pode até ser que essas interferências culturais não envolvam, mas porque até ele está em lugares até mais primitivos que isso, até mais perigosos. Mas em sentidos menos graves, mas igualmente perigosos, né, igualmente tensos, a palavra nem grave, talvez falando de estrutura psíquica, em estruturas um pouco mais desenvolvidas, que beiram uma leitura de realidade, pode acontecer e é muito possível que esses papéis sociais influenciem, como estamos aqui falando, e interfiram também nas gravidades dessas relações. Tudo bem? Espero que fique claro assim. Quero te agradecer pela confiança nas minhas palavras, nessa reflexão. Te convidar mais uma vez a se inscrever no canal e curtir o vídeo e deixar seu comentário, porque é sempre um lugar onde a gente bate um papo, conversa e se ajuda, e é muito legal ver isso acontecendo. De restante, eu só desejo que você seja feliz e lembre-se sempre, estamos no caminho certo. Um super beijo.